7 horas 32 minutos y 17 segundos, carajo. Estamos libres a salvo, ¿qué? Messi, que vive Maradona. Yo soy Ricardo Boixá, esta es la banda de News FM. ¿Qué mierda? Argentina está en la Copa. Bom dia, bom dia. Que tal? Bom dia, Júlia do Elib. Bom dia para toda a equipe aí do Café com Jornal. Gostaram da classificação da Argentina? Eu vi todo mundo torcendo ontem pela Argentina aí no Café com Jornal. Bom dia, Júlia. Bom dia também o Rafael Colombo. Colombo que descobriu a América. Também Rafael Colombo também torceu para a Argentina ontem. O fato é que vamos enfrentar esses fantasmas históricos horrorosos do Brasil. A Argentina, a Alemanha, a França, tá todo mundo classificado. Mas não é nada, nos livramos da Holanda, que também sempre apurreou muito o Brasil. Os marrentos chilenos tiram onda pra chuchu quando jogam com o Brasil. E os Estados Unidos, né? Estamos fora da Copa também. A Itália dependendo da repescagem. Olha aí, bom dia. Band News FM, vamos juntos aí até 9 qualquer coisa da matina. Bom dia pras praças que compõem a nossa rede querida em todo o Brasil e no mundo. E eu vou tocar o barco aqui, não vou falar todo mundo hoje não, que já falei demais. Olha, minha gente, há uma coisa que nós podemos sempre comemorar e não é uma coisa tão comum assim no mundo, não. As instituições no Brasil estão funcionando. Então isso é importante, sério, né? Embora o resultado dessa salada que eu vou fazer agora nos coloque diante de uma alegria por este fato formal absolutamente necessário às democracias, que é o funcionamento das instituições, né? Mas quando você se coloca diante dessa alegria e começa a dissecá-la na prática, você diz, poxa, mas que engraçado, né? Tá funcionando, mas eu tô com um desconforto aqui e outro ali. É como se você saísse de um check-up e o médico e os exames dissessem que você está ótimo, que está bem, está tudo certo, as artérias estão desobstruídas, o intestino funcionando, o coração batendo bem, fígado, rim, pâncreas, pulmão, está tudo certo e tal. Aí você sai do médico, mas fica com aquela coisa que não está legal e tal. É mais ou menos esse sentimento que eu tenho, a despeito de lidar com ele positivamente, porque o diagnóstico é um diagnóstico bom. Se você olhar à sua volta, para aqueles seus colegas da escola, lembra, você já está com 65, 70, como eu estou, alguns infelizmente já partiram daqui para outra melhor, ou sei lá que pior, outros estão carcomidos. Você vai naquela festa da escola, né? Eu tenho um amigo que não vai em festa de escola de jeito nenhum. Ele disse, não, poxa, primeiro que eu encontro todo mundo contando histórias completamente diferentes do que eu vivi. Algumas dizem respeito a mim mesmo e não correspondem aos fatos e tal, e depois o seguinte, eu olho para eles e me vejo envelhecido, curvado e tal. Eu não quero ir nas festas de escola, não. É um pouco essa coisa assim, dessa sensação de você está tudo bem, mas não está tudo bem, de alguma maneira. Então vejamos, ontem tivemos um dia repleto de funcionamentos das instituições, com um diagnóstico, portanto, muito positivo, num mundo em que as democracias, muitas delas não estão consolidadas, muitas nem existem, né? Outras estão consolidadas, mas enfrentando solavancos, retrocessos aqui e ali, essa coisa toda. Mas vejam, as instituições funcionaram ontem no Brasil, tendem a funcionar hoje, amanhã também, mas vejam lá como é que o diagnóstico é bom e o estado físico do paciente, a sensação do paciente sobre si mesmo não é tão assim, né? Não está tão coincidente com aquele parabéns que o médico te deu à saída do consultório. O Supremo Tribunal Federal ontem tomou várias medidas, todas elas fundamentadas nas mais sólidas arguições jurídicas, processuais, técnicas, etc. e tal. Então a instituição está funcionando. Dessas medidas resultaram os seguintes fatos. O senhor Eike Batista estava em prisão domiciliar. Já era uma maravilha, né? Aquela coisa de você ficar proibido de sair do Plaza Athénée em Paris. Você não pode sair do Copacabana Palace. É a prisão domiciliar desses caras. A prisão domiciliar do Eike Batista
progrediu, em benefício dele, para o recolhimento noturno. Ele tem que voltar para casa de noite, mas durante o dia pode flanar tranquilamente pelo Rio de Janeiro, como eu, você e qualquer outro. Este mesmo benefício também atingiu o Jacó Barata, um chefe de quadrilha de empresários de ônibus do Rio de Janeiro, envolvido em crimes de corrupção pesada, junto com outros comparsas de igual padrão empresarial, Leles, não sei das quantas, um outro criminoso, Leles Teixeira e tal, de uma quadrilha com alta atividade no campo da corrupção no Rio, no estado do Rio, e que chegaram a ser presos por ações deflagradas aí pela Justiça Federal, mas que agora também estão livres, não da prisão domiciliar, porque continuam obrigados a voltar de noite para casa, mas melhorou porque agora podem sair de casa durante o dia. Então tivemos melhora na situação penal de Ike Batista, melhora na situação penal da quadrilha dos donos de ônibus do Rio de Janeiro, que é poderosíssima. Aliás, para esta quadrilha, se não toda, em parte dela, advoga o escritório onde trabalha a mulher do ministro Gilmar Mendes, fecha parênteses. Também, com a instituição funcionando ontem, o Supremo Tribunal Federal aumentou a pena de Maluf, mas Maluf continua fora da cadeia pelos meandros, pelos artigos, pela idade, sei lá mais o que, recorre em liberdade. O fato é que o crime, ou os crimes atribuídos a Paulo Maluf, que não são poucos e não são pouco claros, são explícitos, ou prescreveram porque não foram julgados até agora, e o que não prescreveu valeu-lhe uma condenação que a rigor não representa absolutamente nada. Paulo Salim Maluf continua na sua casa maravilhosa em São Paulo, no seu mandato de deputado federal, com todas as prerrogativas, com todas as imunidades, decidindo leis que vão reger a sua vida, portanto mandando para chuchu, sem um único dia na cadeia, em função do acervo de crimes que lhe é atribuído, esse acervo que lhe é atribuído. Também funcionando, a instituição Supremo Tribunal Federal livrou Renan Calheiros da acusação de corrupção e lavagem de dinheiro num dos processos que o ilustre senador alagoano está respondendo, e argumentou o Supremo mostrando a fragilidade das provas recolhidas pela Procuradoria-Geral da República contra o senador. Registre-se aqui mais um parêntese, que de fato temos um conjunto de fragilidades em muitas das investigações e coletas de prova do nosso ilustre Ministério Público Federal. Em muitas coisas, tudo que nós estamos vendo prosperar aí nas investigações, nas denúncias e tudo mais, está baseado no eu ouvi dizer, eu disse, eu vi, mas cadê a prova? Eu não tenho, cadê a conta, não sei o que e tal. Isso vai permitindo que, funcionando as instituições, como funcionou o seu diagnóstico positivo no médico, você saia do consultório bem, com um bom prognóstico, e o Renan não seja réu por lavagem de dinheiro e corrupção nesse processo. Também ontem o Supremo Tribunal Federal avizinhou-se da decisão que vai tomar nas próximas horas relativas ao seu direito, ou sua função, ou seu dever de aplicar sanções cautelares a parlamentares, como aquela que aplicou por decisão de uma turma do Supremo a Aécio Neves, determinando que ele não saia de casa à noite. Agora é o Pleno do Supremo que vai decidir se pode ou não fazer valer o artigo 139 do Código Penal, que dá a ele sim, ou que prevê sim, a aplicação de sanções cautelares que são entendidas como diferentes das prisões, tá certo? A agentes públicos, parlamentares inclusive. Então, o Supremo vai decidir e caminha, ao que tudo está indicando, para decidir que não pode fazer essas aplicações de sanções cautelares, vai decidir se os parlamentares estão sob sua lei, sob suas determinações, ou se estas leis e estas determinações punitivas, eventualmente, ou sanções, como queiram chamar, serão aplicadas exclusivamente pelos próprios parlamentares, pelas próprias casas legislativas. Só senadores poderão afastar de mandato
candidatos senadores, mesmo que como medidas cautelares que não são, pelo Código Penal, consideradas prisões. E, finalmente, tivemos ontem também, com as instituições funcionando, a leitura e o parecer, né, do relator do processo contra Temer, a segunda denúncia contra Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o senhor Bonifácio de Andrada, que, confirmando todas as expectativas, recomendou, diante daquilo que ele entendeu ser um conluio entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e a Justiça, sugerindo que estes três entes públicos estão trabalhando mancomunados, tá certo? Em ações para atingir alvos que possam entender como prioritários, ou a partir de um acordo de interesses políticos entre essas instituições, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República e a própria Justiça, e ele entendeu que isso é um absurdo, que isso desequilibra o saudável equilíbrio de poderes e tal, então o Temer também ontem livrou-se, até onde entende o relator do processo, de enfrentar aí esse processo que vai ser de fato derrubado pela Câmara. Então vejam, em um único dia tivemos 6 funcionamentos de instituições, assim como poderíamos ter 6 exames: sangue, fezes, ressonância magnética, ultrassom, raio-x, eletrocardiograma, que funcionaram perfeitamente. Você saiu de lá com um belíssimo de um diagnóstico, dizendo que tem mais 100 anos de vida. Isso é ótimo, né? Porque tem tanta gente morrendo precocemente, mas quando tu sai do hospital, tu fica sentindo que alguma coisa não está no lugar. E não está mesmo. Não é possível que, para aceitarmos o pressuposto de que as instituições estão funcionando e que as leis estão funcionando e que a justiça está se fazendo, o resultado final seja esse festival de nada consta. Este festival de suas excelências preservadas nas suas liberdades, nos seus patrimônios e nos seus projetos de poder. Porque se todo mundo, de A a Z, que bate nesse triângulo das Bermudas de Brasília, quando usa bom paletó, bom terno, tem bom advogado, está inserido num bom esquema de grana, num bom esquema de poder, se todo mundo que cai ali merece esses bons diagnósticos, eu quero saber onde é que nós encaixamos o mal-estar que sentimos ao sair do consultório. Onde é que estão as malas? Onde é que estão os apartamentos repletos de grana? Onde é que está a corrupção nas estatais? Onde é que estão as contas na Suíça? Onde é que estão as gravações? Onde é que estão os flagrantes? Onde é que entra? Onde é que nós vamos encaixar o mal-estar que a corrupção produz no país? Porque se este mal-estar não remete a nenhuma doença, a nenhum vírus, a nenhuma bactéria, a nenhum câncer, então tem alguma coisa, sei lá, que mal-estar é esse? Ok que todo mundo é inocente, viva o Ike, viva o Jacob Barata, viva o Maluf, viva o Renan, viva o Aécio, viva o Temer, viva tu, viva o rabo do Tatu, mas onde é que eu boto o resto? E essa dor no estômago? E esse peito apertado? E essa angústia que não me deixa? O que é isso? Eu estou enlouquecendo? Vejam, hoje o Josias de Souza, a propósito dessa decisão que está na iminência de ser tomada pelo Supremo, e que parece que o Supremo vai de fato desautorizar a punição aplicada ao Aécio, vamos ver, não se sabe, mas a tendência é essa. O Josias chamou a atenção para o fato de que, na primeira instância, a Justiça Federal já aplicou, de Curitiba e do Rio, essas duas justiças no Curitiba e no Rio, já aplicou somadas 182, 180, 165, 160, 178 condenações, eu posso estar errando na conta, bota aí 180 condenações, arredondando o número, atingindo a 120 pessoas, com penas somadas de mais de 1.640 anos, 1.650 anos somadas. Quando você sobe para as instâncias superiores,
onde estão os políticos sendo julgados, ou aqueles que a eles estão associados com boas relações, o número de condenações é igual a zero. O número de prisões é igual a zero. O número de culpados, criminosos, é igual a zero. O diagnóstico é maravilhoso. O paciente é saudável, é bom. Vai viver 1000 anos. Mas onde é que encaixo, repito, as dores que eu estou sentindo, os fatos que estão diante de mim, a realidade que eu conheço, porque o país vive essa realidade no seu cotidiano, na sua história. Então é o seguinte, parabéns para as instituições funcionando, estou me sentindo muito bem, muito feliz, muito aliviado, mas estou sim, também um troço aqui nas costas, não sei não, sabe, meio esquisito. Vamos nessa.